Primeira questão diz assim para a gente, ó. Em um restaurante são servidos diversos pratos, porém, às quartas-feiras é ofertada uma promoção que muito agrada ao público. Beleza. O cliente pode escolher uma combinação de entrada, prato principal e sobremesa. A seguir, podemos ver na tabela os pratos que podem ser selecionados. Então, temos aqui pratos da entrada, o principal e a sobremesa. Sabendo que o público pode escolher apenas um item de cada prato, ou seja, vai escolher uma entrada e um prato principal e uma sobremesa. Galera, já sabe, né? Dentro do contexto de análise combinatória, o I significa multiplicação. Vamos resolver esse problema via princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente quantas são as possibilidades de combinação. Galera, de quantos modos o cara pode escolher a entrada? Ele vai escolher uma entrada só. Ele pode escolher croquete, bolinho de queijo, pastelzinho. Então ele tem três possibilidades para escolher a entrada, para escolher a entrada. Escolhida a entrada, ele vai para o prato principal. Aí pode ser feijoada, pode ser camarão empanado, pode ser peixe frito. Três possibilidades. E na sobremesa pode ser mousse, pode ser torta, pode ser sorvete. Três possibilidades também. Multiplico todas, obtenho 27. Gabarito letra A. Só correr para o abraço. Questão simples, né, professor? Tranquila, galera. Faça com calma que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir responder. Próxima questão. Cada soldado de um quartel deve registrar uma senha para sua identificação. A senha deve ser formada por quatro símbolos. Então você já anota. Um, dois, três, quatro. Ele vai escolher o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto. Se aí multiplicam-se as possibilidades. Duas letras diferentes da palavra Brasil, beleza? Seguidas. Então, primeiro aqui vai ter que ser letras. Letras da palavra Brasil, seguidas de dois algarismos quaisquer, tá bom? Dois algarismos quaisquer, que não precisam ser diferentes. Quais são os algarismos que a gente tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 10 algarismos disponíveis. É o que a gente chama de sistema decimal de numeração. E ele quer saber o total de senhas. Galera, a palavra Brasil tem 6 letras. E eu vou escolher duas letras, tá bom? De modo que as letras sejam distintas. Então, inicialmente, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso escolher o B, eu posso escolher o R, o A, o S, o I ou o L. Digamos que eu escolhi o B. Não posso mais escolher ele, as letras precisam ser distintas. Só sobra o R, o A, o S, o I e o L. 5 possibilidades. Já nos números, ele disse que vai escolher dois quaisquer, que não precisam ser diferentes. Então, tenho 10 possibilidades para os números aqui e 10 aqui também. Agora é só multiplicar. O 6 vezes 5 dá 30. O 10 vezes 10 dá 100. 100 multiplicado por 30 é só repetir o 30 e colocar dois zerinhos. 3.000 é o total de senhas. Gabarito, letra B. Beleza? Próximo. Certa receita pedia que fossem usados tomates no preparo de certo alimento, sem mais instruções. Um homem que nunca havia cozinhado teve várias dúvidas sobre o preparo e percebeu que não havia uma forma única de se usar os tomates. Aí o supermercado, ao ir ao supermercado, viu que havia a opção de comprar tomate cereja, saladete e tomate longa-vida. Então aqui eu vou escolher o tipo de tomate. Tem três possibilidades: saladete, vou colocar aqui, longa-vida e cereja. Em casa, ficou em dúvida se deixaria com ou sem pele. Então tem duas possibilidades aqui: com ou sem pele. Beleza. Da mesma forma que não sabia se deixava com ou sem semente. Duas possibilidades: com ou sem sementes. Beleza, professor. Se considerarmos todas as maneiras de se cozinhar, desde a escolha do tipo de tomate, deixar ou não sem pele, tirar ou não as sementes, quantas são essas maneiras? Galera, ele vai escolher o tipo, tem três possibilidades: cereja, saladete e longa-vida. E, multiplico, em cada caso tem duas possibilidades: deixa com ou tira a pele. E, em cada caso, tem duas possibilidades: tira ou deixa as sementes. Agora é só multiplicar. 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12. Há 12 possibilidades para ele realizar
essa ação, tá bom? De cozinhar. Tranquilo? Próximo. Ao abrir uma conta corrente em um aplicativo de um banco digital, é solicitado ao cliente que cadastre uma senha de 4 dígitos. Então você já coloca uma, duas, três, 4 barrinhas. Os 4 dígitos são necessariamente numéricos. Posições já adjacente. Galera, o que é adjacente? É a mesma coisa que colado. Tá bom? Colados. Lado a lado não pode ter o mesmo algarismo. De quantas formas ele pode fazer essa escolha? Galera, como é uma senha, não tem problema começar com zero. Tá bom? De novo, lembrando, os algarismos que temos à disposição, a menos que a questão diga o contrário, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 possibilidades. Vou escolher o primeiro dígito da senha. Tenho 10 possibilidades. Digamos que eu usei o 4. Eu não posso usar o 4 aqui no colado. Os adjacentes, ou seja, os que estão lado a lado, precisam ter numerações diferentes. Então, se para a primeira opção eu tenho 10 possibilidades, se eu usei o 4 na primeira possibilidade, eu não posso mais usar o 4. Posso usar qualquer um, menos o 4. Sobram 9 possibilidades. Se agora eu utilizei o 6 na segunda posição, no que está colado nele, eu só não posso usar o 6. Então, 8 possibilidades, professor. Não, galera, pode usar o 4, só não pode usar o 6, só não pode usar o da casa colada. Então, tem 9 possibilidades. Digamos que aqui tu usou o 7. Então, só não pode usar o 7 na próxima casa. 9 possibilidades também. Entendi, professor. Por exemplo, eu vou pintar de azul, preto, roxo ou vermelho. Se eu escolher azul aqui, aqui só não pode ser azul. Pode ser preto, roxo ou vermelho. Se eu escolher preto aqui, aqui pode ser roxo, vermelho ou azul. Só não pode ser preto. Os colados não podem ter a mesma cor. Beleza, nesse caso, os colados não podem ter os mesmos algarismos, tá bom? Os mesmos números. Agora eu vou multiplicar. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9 dá 729. Vou fazer com muita calma aqui, para você não errar. 9. 9 vezes 8, 72. Fica então 10, que multiplica 729. Só botar o zerinho, tá? 7.290 possibilidades. Gabarito, letra A. Quinta questão. Em um concurso com 5 vagas, os candidatos aprovados serão alocados, cada um em um dos municípios A, B, C, D ou E. Então temos 5 colocados. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, quarto e quinto. O primeiro colocado foi designado para o município A. Então, o primeiro colocado só tem uma possibilidade, ele vai para o A. Não pode mais ninguém ir para o A. O número de possíveis alocações dos outros candidatos é, galera, o 2, segundo colocado, pode ir tanto para B, C, D ou E. Ele tem 4 possibilidades. Digamos que ele vai para o município C. Então, para o terceiro colocado, sobram agora as opções B, D e E. Digamos que ele vai para o E. Ele tinha 3 possibilidades. Agora, o quarto colocado só pode ir para o B ou D. Ele tem 2 possibilidades. E o quinto colocado só sobra uma possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. É a mesma coisa que 4 fatorial. Tá? Então, gabarito, letra B. Galera, não esquece que 4 fatorial a gente calcula fazendo o produto, ou seja, a multiplicação do 4 por todos os antecessores até chegar no 1. Então, 4 quem vem antes, 3 quem vem antes, 2 quem vem antes, 1. 24. 3 fatorial. 3, o símbolo é exclamação, tá? Vezes 2 vezes 1. 6. 12 fatorial. 2 vezes 1. 1 fatorial é o próprio 1. E 0 fatorial também é 1. Não esquece aqui não, tá? Estrelinha aqui para você anotar no teu concurso. Próximo. Essa é boa, tá? Essa aqui você coloca uma estrela, tem muita chance de cair no concurso. Diz assim pra gente, ó. Uma determinada secretaria municipal conta com 2 assessores, A1 e A2, e 5 supervisores, S1, S2, S3, S4 e S5. Beleza. Deseja-se formar uma comissão com 4 membros, pelo menos um dos quais deve ser assessor, um assessor, e os demais supervisores. Se A1 for membro da comissão,
S1 não deverá ser. Nessas condições, podem ser formadas quantas equipes, tá? Quantas comissões diferentes. Galera, primeiro, se é uma comissão, a ordem entre membros de uma mesma classe não importa. Então, vamos usar em algum momento combinação. Lembre-se que combinação é o tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos não importa. Tá? Essa minha equipe, cada equipe que eu vou formar, ela terá 4 membros. 1, 2, 3, 4 membros. Digamos que A1 está lá. Beleza? Vou botar A1 lá. Se A1 está lá, S1 não está. Se A1 estiver, S1 não está. Beleza? Tranquilo, professor. Eu posso ter também 1, 2, 3, 4. Posso ter A1 e posso ter A2. Ele disse que é no mínimo um supervisor. E eu posso ter também aquela que só tem o supervisor A2. Então temos 3 possibilidades. Ou só está A1 e o resto são supervisores, tá bom? Ou está A1 e A2, são os assessores, os 2 assessores, e aí eu só tenho 2 supervisores. Ou está o A2, e aí eu tenho o restante de supervisores. Qual é o problema? É que nesse primeiro caso, eu vou escolher 3 supervisores, galera, mas não pode estar S1. Por que não pode estar S1, professor? Porque quando A1 está, S1 não pode estar. A ordem que eu vou escolher os supervisores não importa. Então é uma combinação. Só que eu não tenho 5 supervisores. Eu tenho 4. O S1 não pode estar. Então é uma combinação de 4 e eu vou escolher 3. Se liga na dica. Sempre que tu tiver combinação de 2 números consecutivos, a resposta é o maior. Combinação de 4 em 3 é o 4. Combinação de 10 em 9 é o 10. Beleza, professor. Então eu tenho 4 comissões só com o supervisor, aliás, só com o assessor A1. Mesma lógica aqui agora. Estando A1 e A2, não posso usar o S1. Se A1 está lá, S1 não pode. Combinação de novo. Agora, de 4, tenho 4 supervisores disponíveis, S2, S3, S4, S5, só que eu só vou escolher 2. Vai usar fórmula, professor, para resolver a combinação? Vai não. Não é combinação de 4 em 2? É. Coloca 2 barrinhas e faz 4. Quem vem antes? 3. E esse 2 vai para baixo em forma de fatorial. 4 vezes 3 dá 12, sobre 2 dá 6. Ah, professor. E agora, por último, puxar uma seta. S2, aliás, A2 estando, só o A2, sem o A1, eu vou escolher 3 supervisores. Vai ser uma combinação de 5 em 3. Mas, professor, por que vai poder escolher S1 agora? Galera, não tem restrição quando o A2 está lá. Aqui teve porque o A1 também está. O A1 estando, S1 não pode estar. Tá bom. Então, dos 5 supervisores que eu tenho, eu vou escolher 3. Posso usar o macete. 3 tracinhos, 5, 4, 3 e o 3 embaixo. 3, 2, 1. 5 vezes 3 vezes 4 dá 60 e aqui embaixo dá 6. Dividiu, dá 10. Então, ou essa cara, ou a de baixo, ou a de baixo. Temos 4 possibilidades no primeiro caso, 6 possibilidades no segundo caso, 10 possibilidades. Ou a equipe só tem A1 de assessor, 4 casos, ou tem A1 e A2, 6 casos, ou tem só A2, 10 casos. Somou, eu tenho 20 equipes, ficamos com gabarito letra C. Beleza? Próximo. Um xilofone deve ser montado contendo 7 teclas de tamanhos diferentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sempre obedecendo da esquerda para a direita, nessa ordem, a ordem crescente de tamanho. Para cada tecla, há 5 cores diferentes. Branco, amarelo, azul, verde e vermelho. Beleza. De quantas maneiras distintas é possível montar o xilofone, sabendo que teclas vizinhas não podem ter a mesma cor? Professor, experiência é tudo, né? Agora eu sei que essa questão é praticamente igual a essa daqui, ó. Os vizinhos não podem ter a mesma cor, diminui apenas uma possibilidade. Então, por exemplo, vou pintar a primeira tecla, posso pintar de qualquer uma das cores. Há 5 possibilidades. Posso pintar de branco, amarelo, azul, verde ou vermelho. Digamos que eu pintei de branco. A próxima tecla só não pode ser branco. Pode ser amarelo, azul, verde ou vermelho. 4 possibilidades.
Se eu pintar essa tecla aqui de azul, a próxima só não pode ser azul. 4 possibilidades. Todas agora terão 4 possibilidades. Que massa, professor. E agora eu vou fazer a multiplicação. Só diminui uma possibilidade, que é a que está colada nela, que não pode ser igual. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 4 dá 16. 16. 16. Beleza? Vamos lá. 5 vezes 16 dá 80. 16 vezes 16 dá 256. Vou pegar o 256 vezes 8. Depois eu coloco o zero. Dá 48. Já dá para responder. Vai terminar em 80. Gabarito, letra B, questão de número 7. Mas vou terminar. 8 vezes 6, 48. Sobe 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. Sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Então, 2.048. Coloco o zerinho. 20.480. Letra B. Próximo. A iniciativa de uma placa. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. De uma placa de carro comum aos países do bloco sul-americano buscou facilitar a circulação, a segurança e garantir a existência de uma base de dados conjunta a fim de inibir falsificações e auxiliar a fiscalização nas fronteiras. O Brasil informou oficialmente que deu início à utilização da placa Mercosul, adotando o código letra, 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 número, número, conforme o exemplo na placa abaixo. Beleza. O anúncio aconteceu na reunião de número 110, tá bom, do Grupo Mercosul, realizada nos dias 7 e 8 de novembro em Montevidéu. A cidade alternativa que apresenta o número de placas distintas, possíveis nesse caso, de modo que não haja repetição, nem com letras, nem com algarismos. Utiliza as 26 letras de alfabeto e 9 algarismos apenas. Galera, então, eu tenho letra, 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 número, número. É para usar 26 letras de alfabeto sem repetir. Então, de quantas formas eu posso escolher a primeira letra? 26 possibilidades. Já usei uma letra? Não posso repeti-la. 25 possibilidades. Já usei mais uma letra? 24 possibilidades. E quando eu for escolher a outra letra, 23 possibilidades. Professor, os algarismos são de 0 a 9. São 10 possibilidades. Gente, a questão é soberana. Se ela mandou botar 9, só use os 9. Então, de quantas formas eu posso escolher o primeiro número? 9. O segundo número, 8. E depois 7. O trabalho dessa questão é fazer essa multiplicação. Mas eu vou te ajudar. Vamos lá. 26 vezes 25, 26 vezes 25, vai dar 30, sobe 3. 5 vezes 2, 10, fica 13. 12 vai 1, 5, 0, 5, 6. Aqui dá 650. 24 vezes 9, 24 vezes 9, dá 36, sobe 3. 9 vezes 2, 18, dá 21, né? Então, 216. Aqui dá 56, eu já vou multiplicar por 23. 56 vezes 23 dá 18, sobe 1, 15, 16. Fazer rápido aqui, tá? Qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Dá 12, sobe 1, 10, 11. Então, dá 8, 8, 2, 1. Esse último bloco dá 1.200, 1.288. O que mata a questão? Para você não ter que fazer essa conta lá no vestibular, lá no teu concurso. Termina em zero aqui, né? Então o resultado vai terminar em zero. Só a letra D termina em zero. Já acabou. Quando você fizesse essa primeira parte aqui, você ia perceber que termina em zero. Então, desnecessário fazer toda a conta. Se você fizer toda a conta, você vai chegar em 180.835.200. Mas para um concurso, observar isso que vai terminar em zero é muito valioso. Agiliza demais o teu tempo. Próximo. Agora uma questão sobre permutação circular. Galera, permutação nada mais é do que a troca de objetos de posição, tá bom? Envolvendo todos. Porém, quando eu estou numa permutação circular, ou seja, de quantas formas eu posso sentar 4 pessoas em uma mesa de 4 lugares. Então, a permutação circular de 4 pessoas. Você vai diminuir 1 e calcular o fatorial. Diminui 1 do 4, 3, calcula o fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Permutação circular de 8 pessoas. Diminui 1 e calcula o fatorial. Se você não viu isso na aula teórica, revisei com você agora. Beleza, professor, entendi. Permutação circular é calcular o fatorial de uma unidade a menos do que a quantidade que eu estou querendo calcular. Beleza. Durante um treinamento
10 servidores, realizou-se uma dinâmica em que se dividiram os participantes em 5 duplas. Então temos dupla 1, dupla 2, dupla 3, dupla 4, dupla 5. Dupla 1, servidor A e B, aqui servidor C e D, servidor E e F, G e H, I e J. Isso são meus servidores. Todos tiveram que sentar em uma mesa circular. A quantidade de maneiras de fazer que essas duplas sentem na mesa sempre junto é igual a... Primeiro eu vou fazer as duplas se sentarem. Então, de quantos modos eu consigo colocar 5 duplas em torno da mesa? Professor, permutação circular de 5 duplas. Diminui 1, calculo o fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Uma chance seria dupla 1 aqui, dupla 2 aqui, dupla 3 aqui, dupla 4 aqui, dupla 5 aqui. Mas aí você já vai e marca a letra A, e aí é que você se engana. Dentro dessa dupla, tem 2 pessoas. Elas podem se sentar na ordem AB, mas pode ser BA. Pensa numa mesa. Pode ter Douglas e Zaqueu, mas pode ter Zaqueu e Douglas. Então, cada dupla tem 2 possibilidades de se mexer entre si. Então, 24 possibilidades é o número de formas de sentar as duplas. Agora, dentro da dupla, cada uma se mexe de 2 formas. A dupla 1 tem 2 possibilidades e o I multiplica. A dupla 2 também tem 2 possibilidades, e a 3, e a 4, e a 5. Fica 24 vezes, esse bloquinho aqui dá 32. Termina em 8, porque aqui termina em 4 e aqui em 2, e não é tão grande. 768. Ficamos com gabarito letra D. Show de bola? Questão de número 10, para a gente fechar a missão 7. Essa é muito boa também. Vamos resolver ela por permutação com repetição. Por exemplo, se eu digo assim, quantos são os anagramas da palavra Douglas? Bom, Douglas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Não tem letra repetida. Total de anagramas é o número de letras calculando seu fatorial. 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Beleza, professor. Mas se eu coloco a palavra banana, quantos anagramas tem a palavra banana? Banana tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Seria 6 fatorial, mas o A aparece 3 vezes, então tenho que dividir por 3 fatorial, e o N aparece 2 vezes, tenho que dividir por 12 fatorial. É o que a gente chama de uma permutação de 6 elementos, os quais um se repete 3 vezes e o outro 2. Lembrou? Lembrei, professor. Tira print e agora vamos responder a questão. Beleza? Espero que você tenha entendido. Diz assim pra gente. Ó. Só apagar. Ó. Em uma competição matemática, um dos desafios propostos envolve a resolução de equações com números inteiros não negativos, ou seja, do zero para cima. Na etapa final da competição, os competidores enfrentam a seguinte equação: x mais y mais z igual a 20, onde x, y e z são inteiros não negativos. Quantas soluções inteiras não negativas há para essa equação? Vamos direto ao ponto. Tem que achar 3 números que somados dê 20. Por exemplo, 5, 5 e 10. 2, 2, 16. Quantos são esses números? Esses trios de números? Como é que você vai resolver isso de modo bem simples? Presta atenção, eu vou te dar a questão resolvida, te dar um método para tu chegar no teu concurso, bater o olho e fazer. Veja só. Coloca o sinal de mais. Coloquei, professor. E agora vamos pensar que o 20 são 20 bolinhas. Tá bom, professor? Então eu poderia colocar, por exemplo, 5 bolinhas aqui para representar o número 5. 6 bolinhas aqui para representar o número 6. Já usei 11 bolinhas, então 9 aqui para representar o número 9. Ah, professor, mas não precisa ser assim. Eu podia colocar uma bolinha aqui e 18 bolinhas aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Podia. O que vai mexer de posição aí? Vai mexer de posição tanto as bolinhas como o sinal de mais. Chama cada bolinha de B. Seria B, 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 mais. B, 6 Bs agora, né? Mais. E agora 9 Bs. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Beleza, professor, fiz isso. Tu vai encarar isso aqui agora como se fosse uma palavra. E o sinal de mais também vai ser uma letra. Então você tem 20 letras Bs e dois sinais de mais que vão mexer entre si de posição. Então é como se fosse uma palavra que tem 22 letras. Então, total de anagramas, 22 fatorial. Sobre o B se repete 20 vezes, vezes o mais se repete duas vezes. Que massa, professor! Então, um problema que parecia ser muito difícil, eu vou responder como se fosse anagrama. Eu vou interpretar como se fosse uma palavra. E como que eu resolvo essa expressão fatorial? Você abre o maior fatorial até o menor. Então, 22. Quem vem antes? 21. Chega no 20, tu para, porque tem ele lá embaixo. E aí tu vai cancelar. Que massa, professor! Então vai ficar 22 vezes 21. 12 fatorial é 2 vezes 1, dá 2. Posso simplificar aqui. 11 vezes 21 dá 231. Então tenho 231 possibilidades. Gabarito letra A.